Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Igor de novo. Estamos começando o nosso módulo de gravitação hoje. E nessa aula nós vamos falar sobre uma introdução à gravitação e as leis de Kepler. Tudo bem? As leis de Kepler, apesar de terem sido feitas muito antigamente, ainda são válidas até hoje, viu gente? Vamos lá. O que é a gravitação, gente? Na gravitação, basicamente estava estudando os movimentos dos corpos no espaço. As pessoas que foram pioneiras nesse estudo foram os gregos. Vamos colocar aqui uma linha do tempo. Já tem muito lá para trás. Isso aqui tudo, gente, aqui bem antes de Cristo. Então, os pioneiros foram os gregos, em que eles tinham um sistema que acontecia basicamente o quê? A Terra ficava bem no meio e você tinha todos os astros, a Lua, o Sol e os outros planetas, girando em muitas e muitas órbitas, mais ou menos desordenadas, só que eram realmente muitas. Então, a gente tem aqui a Terra e nós teríamos órbitas super complicadas. Apesar de ser super complicado, gente, eles ainda conseguiam ter uma margem de acerto muito razoável. Então, o que é que a gente pode dizer a princípio? Que ela era geo, porque a Terra estava onde? No centro, ou seja, geocêntrica. Teve um grego que resolveu dar cabo nisso daí e tentar colocar as coisas mais simples. Ele resolveu fazer o seguinte, simplificar essas órbitas aqui. Esse outro grego, ele disse que os desvios que aconteciam é porque as órbitas não eram exatamente circulares. Era um pouquinho diferente. É como se você tivesse aqui um círculo, outro círculo. Essa seria a órbita do planeta, quase. Sabe quando você vai num brinquedo que você fica dentro de umas cadeirinhas e essas cadeirinhas podem ficar rodando? Fica uma coisa mais ou menos assim. Só que esse brinquedo, que a gente vê às vezes nos parques de diversões, além de ficar girando aqui, e você fica o tempo inteiro de frente para a pessoa, mas você está rodando, ele começa a girar também num círculo. Então é como se o movimento fosse assim. Ou seja, apesar de o eixo estar girando dentro de uma órbita dessa, também é um movimento aqui dentro. Então você pode estar aqui, 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 ou aqui, ou aqui, em qualquer pontinho dentro dessa circunferência, que por sua vez está em outra circunferência. Percebam que isso, gente, foi uma simplificação do modelo. E essa simplificação foi feita por acaso por outro grego, chamado Ptolomeu. Gente, eles estão dizendo que a Terra ficava no centro, a gente sabe que isso não é verdade. Mas por que eles diziam isso? Se você parar para pensar direitinho, até que faz sentido. Por quê? Quando você está dentro de um carro, dá a impressão que o quê? Que o mundo está andando enquanto você está parado. Eles estavam na Terra, então dava a impressão que o universo estava andando e eles estavam parados. Essa coisinha de dizer que a Terra estava parada é justamente o que estava dando os erros nas previsões dele. Não era exatamente esse círculozinho daqui que a gente está vendo. Tudo bem? Passou-se muito tempo, mas muito tempo mesmo. A gente saiu de bem antes de Cristo até o século XVI, quando a gente teve um cara muito religioso chamado Copérnico. Ele olhou para esse sistema e disse: ei, não é bem assim que funciona não. Ele era muito religioso mesmo, e o que ele disse foi: cara, Deus não teria feito um mundo tão complicado quanto o de Ptolomeu. O universo não pode ser assim, ele é mais simples. Então ele criou um outro modelo em que, em vez da Terra, nós tínhamos aqui no centro o Sol. As previsões desse modelo eram muito precisas, praticamente tão precisas quanto, ou mais do que o modelo de Ptolomeu. Mas perceba que agora ele estava dizendo que as órbitas eram simplesmente circulares, ou seja, não tinha um círculo dentro do círculo. Era muito mais simples. Só que tem alguns probleminhas aqui. Percebam que quem está no centro é o Sol, que a gente chama de hélio. Então esse aqui era um período, era uma ideia heliocêntrica. Só que, gente, pensa aí, se você vivia achando que você era o centro do universo e de repente alguém disse que você é só um subordinado que rola lá no meio, é difícil, né, de engolir, especialmente para a igreja. E perceba que Copérnico ele era muito religioso, então ele teve muita dificuldade para publicar o trabalho dele, porque ele se sentia mal com isso. Eventualmente, o livro foi publicado, a igreja acabou achando que era uma péssima ideia que ele fosse, e ele foi vetado, ficou proibido. Alguns séculos depois, a gente teve o quê? Nós tivemos um outro astrônomo chamado
Tycho Brahe, que ele gastou a vida dele praticamente inteira olhando para o céu e anotando: esse astro estava em tal posição, em tal data. E a partir dessa compilação de mais de 40 anos, gente, ele conseguiu estimar muitas posições de muitos astros. Mas basicamente ele tinha uma gigantesca tabela, o que ainda não queria dizer muita coisa. Mas um discípulo dele, chamado Kepler, que por acaso é o nome da aula, então reparem, ele é muito importante, passou um tempão analisando. E nessas análises ele descobriu algumas coisas. A primeira foi, vamos lá, ele criou 3 leis, que diziam o que, gente? A primeira lei de Kepler também era conhecida como sendo a lei das órbitas. Que ele falava basicamente o que, gente? Que os planetas eles giravam em órbitas elípticas, em que o Sol está num dos focos da elipse. Estranho esse negócio, né? Mas bem, o que é uma elipse, gente? Uma elipse, pense no seguinte. Se eu pegar aqui, por exemplo, lá de uma bicicleta, a gente pega a coroa e a catraca. Apesar que eu falei com o nome trocado aqui, né? Agora imagine, a gente tem essencialmente 2 círculos, não é isso? Um com centro aqui e outro com centro aqui. Imagine que a gente vai passar a corrente. Então a gente vai arrodear isso aqui, não é? Então, se a gente apagar os círculos agora, a gente tem uma elipse, que é o que? É quase um círculo achatado. E o que são os tais focos? É o centro, os focos, gente, são os centros em que nós temos os círculos antes. Então, basicamente, o Sol pode estar aqui ou o Sol pode estar aqui, qualquer uma das duas. Então, as órbitas não eram circulares. Por isso que a gente vivia tendo aquele probleminha. Tudo bem? Por isso que eles não conseguiam acertar as previsões, que eles estavam medindo a forma errada. Certo. E o que mais que ele disse? A segunda lei dele era chamada de lei das áreas. E o que é que ela dizia? Se nós pegarmos aqui essa elipse, eu vou apagar ela para fazer uma elipse um pouquinho maior. Se nós pegarmos aqui uma elipse e nós colocarmos o Sol, por exemplo, neste foco daqui, e nós temos um planeta que vai estar circulando. Ele vai ser, por exemplo, daqui, girando para cá, e eventualmente ele vai estar aqui. Se a gente ligar o planeta ao Sol com uma reta, vocês percebem que essa reta ela vai ter passado por toda essa região daqui? O que ele vai dizer é que quando o planeta estiver andando, essa linha ela vai passar por áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, se ele tiver gastado, por exemplo, um mês para sair daqui para cá e um mês para sair daqui para cá, isso quer dizer que essas áreas eram iguais. Ou se você estiver fazendo o desenho, se as áreas forem iguais, ele vai ter andado ela em tempos iguais. Então, calma aí. Vamos ver uma coisinha. Olha o tanto que ele andou aqui nesse tempo e olha o tanto que ele andou nesse tempo. Parece que ele anda mais rápido de um lado do que do outro, né? Exatamente. Aqui ele tinha uma velocidade máxima, aqui ele tinha uma velocidade mínima. Ela era pequenininha. Vamos atentar para um outro detalhe. Quando ele estava aqui, nesse ponto que a velocidade era mais rápida, vocês percebem que ele estava pertinho do Sol? Então ele estava perto. Já no outro lado ele estava afastado. E, bem, ele estava afastado de quem? Do Sol, que é o hélio. Então esse aqui é o afélio. E esse daqui, que era o ponto mais próximo, era o perihélio. Então quer dizer que tem nome essas posições mais próximas e mais distantes do Sol? Exatamente isso. E a velocidade que ele vai ter vai ser tão maior quanto ele estiver próximo do Sol. Na medida que ele se afasta, a velocidade diminui. Inclusive, mais uma coisinha que a gente pode observar daqui, se nós virmos que ele está saindo da esquerda para a direita, o que é que está acontecendo com a velocidade? A velocidade está diminuindo. Então o que é que acontece? Ela tem uma aceleração que é negativa, ou seja, esse movimento é retardado. E se ele estiver vindo aqui do afélio para o perihélio? Aqui a velocidade vai estar saindo de velocidade mínima para máxima. Então a velocidade está aumentando.
Então a aceleração é positiva. E esse movimento vai ser acelerado. Tudo bem? Pode ser que a gente tivesse trocado PL e FL do lado, e basicamente a gente iria trocar. Mas quando a gente está saindo da velocidade maior para menor, ou seja, do PL para o AF, velocidade diminui, aceleração negativa, movimento retardado. Quando a gente está saindo do afastado para o perto, velocidade aumenta, aceleração positiva, movimento acelerado. Tudo bem? Então, o que é que ele dizia? Que a linha varria áreas iguais em tempos iguais. Ok? A outra coisa que ele fez, a terceira lei dele, era chamada de lei dos períodos, em que basicamente ele encontrou uma relação muito interessante entre a distância do planeta até o Sol e o quê? E o período que ele leva. Vamos dar uma olhada. A gente tem aqui, gente, uma tabelinha com o nome dos planetas do nosso sistema solar e os dados, que todos eles foram fornecidos por quem? Pelo Tycho Brahe. E a gente vai ter o quê? O período de revolução, que é o tempo que ele gasta para dar uma volta ao redor do Sol. Está medido em anos da Terra. Por isso que a Terra aqui tem 1 ano. E a gente tem o raio em uma tal de unidade astronômica. Que o que é isso, gente? É a distância entre a Terra e o Sol. Por isso que aqui também é 1. Tudo bem? Então, a gente está vendo aqui 0,24, 0,39, 0,62, 0,72, 1 e 1, 1,89, 1,52. Esse aqui começava menor do que esse, eventualmente ele ficou maior. É difícil enxergar uma relação aqui, né? Mas olha o que é que acontece, que coisa curiosa. Lembrem que o Kepler passou muito tempo, foram 17 anos de estudo. Ele tentou várias combinações. Dentre elas, o quê? Ele pegou o quadrado do período e dividiu pelo raio do cubo. Então a gente vai ter o raio ao cubo. Olha aí, deu 1 esse. E para o outro? Eita, deu 1 também. E para a Terra? Tem 1 também. Se a gente fizer para todos, dá uma olhada, gente, como fica super parecido. Então o que é que ele concluiu, gente? Que a relação entre o período ao quadrado e o raio ao cubo era constante. Então, a gente pode dizer que t ao quadrado sobre r ao cubo é uma constante. No caso dava 1, como a gente pode ver ali, né? Ou muito próximo disso. Então o que é que acontece? A gente pode comparar os períodos de planetas diferentes a partir da distância dele. E daqui a gente consegue ver uma coisa. Se por acaso ele fica mais próximo do Sol, ou seja, o raio diminui, o que é que vai ter que acontecer com o período? Ele diminui também. Então dá para dizer que tem um planeta entre o Sol e a Terra que leva mais tempo do que a Terra para poder dar uma volta no Sol? Não. Por quê? Porque a gente teria o Sol, a gente teria o planeta, a gente teria a Terra. Então o raio aqui, ele seria maior do que o raio aqui. Então, necessariamente, como esse raio é maior, a gente teria também um período maior. Tudo bem? Então, basicamente, essas eram as 3 leis que Kepler colocou. Ele não tinha tanto embasamento matemático para poder explicá-las, mas ele conseguiu constatar todas, e elas são válidas até hoje. Tudo bem? Então, o que aconteceria se por acaso a Terra se aproximasse do Sol? O ano ia aumentar ou ia diminuir? Bom, o raio diminuiu, o ano ia diminuir, ou seja, o nosso ano seria mais curto. Tudo bem? Em tese, então, se o ano seria mais curto, a gente viveria mais anos. Isso quer dizer que a gente viveria mais? Não, é só a gente se enrolando. Bem, vamos dar uma olhada então em alguns exemplos, tudo bem? Pegando aqui. A figura deste exercício representa a trajetória do planeta Mercúrio em torno do Sol. Sabendo-se que a velocidade desse planeta é máxima quando ele passa por E, qual dos pontos B, C ou D melhor representa a posição ocupada pelo Sol? Bom, está aqui. Ele disse que a velocidade máxima era quando a gente passava por E. E, gente, a maior velocidade é no perihélio. Ou seja, ele tem que estar perto do Sol. O Sol pode estar aqui no centro, gente? Não, porque a órbita é uma elipse. Ele tem que estar em um dos focos. E a velocidade é máxima quando ele está perto do foco. Ou seja, ele está aqui em D. Tudo bem? Então, pessoal, vamos dar uma olhada em mais um exercício para ficar tudo bem tranquilo. Vamos esse aqui.
Imagine que uma pessoa lhe dissesse que foi descoberto um pequeno planeta, cujo período T seria 8 anos e cuja distância ao Sol é de 4 unidades astronômicas. Se isso fosse verdade, esses dados confirmariam a terceira lei de Kepler? A gente tem que ver. A gente tem o que tanto, gente? A gente sabe que o T ao quadrado sobre R ao cubo, de qualquer que seja o planeta, tem que ser iguais. Então a gente pode comparar entre planetas. Por exemplo, esse T daqui pode ser do planeta que ele está falando, e aqui a gente pode usar o da Terra. Então, bem, quanto que era o período dele? Era de 8 anos. Então a gente vai ter aqui 8 ao quadrado, dividido pelo raio, que era de 4. Quanto que é o período da Terra? É de 1 ano. E o raio? 1 ano. Tudo bem. Então o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter 64, que é 8 ao quadrado, dividido por 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Que é igual a 1 sobre 1. De fato, a gente pode cortar aqui e fica com 1 sobre 1. Confirma. Então esse planeta respeita a terceira lei de Kepler. É possível que ele exista. Na sequência ele pergunta, seria possível existir um planeta a uma distância r igual a 10 com um período de 10 anos? A gente faz a mesma coisa, a gente compara aqui. A gente vai agora substituir os valores. Nós teremos o período, que seria de 10 anos, dividido pelo raio, que seria também de 10. Bom, isso aqui, quando a gente for subtrair, vai ser 10 elevado ao primeiro menos o segundo, ou seja, 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1. Não é igual, né, gente? Ou seja, não pode ter. Ele ficou mais distante, o período teria que aumentar, mas ele teria que aumentar mais. Tudo bem? Então, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Tem a listinha pronta para vocês lá, mas eu peço que vocês aguardem um pouquinho, porque quando a gente estudar a parte de gravitação universal, que é o conteúdo da próxima aula, aí todo o conteúdo da lista vai ficar joinha. Então, até breve, galera!